Deixa eu adivinhar, você tá muito cansado da sua rotina, da sua correria do dia a dia, mal consegue treinar, você treina à noite e às vezes fica morrendo de sono, não consegue correr, quebra durante sua corrida, quebra durante o pedal. Calma que eu posso te ajudar. E eu entendo porque não é preguiça e nem falta de vontade. Pode ser só uma falta de um pré-treino natural que vai te ajudar a dar um levante para esse seu cansaço. Vamos usar a ciência e a natureza a nosso favor. Hoje eu vou te ensinar a fazer um pré-treino natural super acessível, ou seja, ele é barato também, vai custar de 15 a 20 reais, é claro que isso vai depender de onde você mora. Tem efeitos poderosos no nosso corpo, então a função dele não é só acelerar, então ele é multifuncional. E o melhor, é sem cápsula, sem medicamento e sem esses efeitos colaterais do pré-treino convencional. E se você é uma pessoa que tem sensibilidade à cafeína ou você é hipertenso, tem problemas de coração, calma que nesse vídeo, além de trazer o pré-treino natural que está sendo muito usado pelos atletas, está em alta, o que eu vou falar aqui, eu também vou trazer uma opção para você adaptada. Ou seja, vai servir para todo mundo esse vídeo. E aí, esportistas, eu sou a Lívia, mas podem me chamar de Lives. Eu sou nutricionista esportiva, corredora e ciclista. E aqui no canal a gente fala sobre saúde, nutrição, esporte, emagrecimento e muito mais. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, dá like no vídeo para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo. Ativa o sininho para não perder nenhuma atualização, porque aqui tem vídeo toda semana. E bora lá! Por que eu decidi fazer um vídeo ensinando sobre pré-treino natural? Primeiro é que a gente vê muitas marcas no mercado de pré-treinos convencionais, aquele que você compra, vem no potinho e ele já tá pronto, que a indústria faz com cafeína, creatina, outras substâncias. Porque apesar de ser prático esse tipo de produto, inclusive eu não sou contra, tá? Eu tô falando aqui a realidade, a nutrição de verdade, eu não sou contra pré-treino convencional, inclusive eu indico vários, porém é necessário entender a composição de cada produto para ver se faz sentido você gastar o seu dinheiro com aquilo, ou se tem alguma outra opção melhor, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Tem muitos produtos de pré-treino, né, que tem creatina na composição. Mas, pra mim, como nutricionista, não faz sentido ter creatina na composição do pré-treino. E eu vou explicar o porquê. Na verdade, o pré-treino é um produto que a gente usa só quando vai treinar. Não se usa pré-treino todo dia, tá? E a creatina, se você é uma pessoa atualizada, você já sabe do que eu tô falando. A creatina é um suplemento que você usa de uso crônico. Ou seja, você usa todos os dias. Então, se você está comprando pré-treino porque tem creatina, isso pode ser um erro. Se você usa o pré-treino como fonte principal de creatina, como suplementação, isso pode estar errado, porque a gente precisa tomar a creatina todos os dias e não só quando a gente vai treinar. Um outro produto que tem muito em pré-treino é a beta-alanina. A beta-alanina, se você não sabe, ela também funciona como a creatina, de forma crônica. Precisa ter tomado todos os dias. Aquele efeito que a gente acha que o pré-treino está fazendo algum efeito ali na gente na hora, da beta-alanina, na verdade ele é falso. Aquele formigamento da beta-alanina é um efeito ali na hora que o produto dá mesmo, porém ela só funciona de forma crônica. Não significa que naquele exato momento ela vai fazer o efeito dela, tá? Então eu acho que tem alguns detalhes que a gente precisa saber antes de comprar um pré-treino pronto, convencional. Quem sabe eu não faço um vídeo aqui ensinando vocês a comprar um pré-treino, tá? Navegando na internet e conversando um pouquinho sobre isso. Outro detalhe que me inspirou a fazer esse vídeo foi que a maioria dos pré-treinos não dá para consumir à noite. E esse eu vou dar uma opção aqui, uma adaptação para você poder consumir ele à noite. E o outro é que nem todo mundo tem 100 reais, 80 reais para pagar num pote de pré-treino, né? Tá muito caro hoje em dia esse tipo de suplemento, principalmente porque ficou em alta. Então aqui eu vou te ensinar um que eu já falei que custa de 20 a 15 reais. Mas falando do que interessa, o que esse pré-treino vai fazer no seu corpo, tá? Esse pré-treino natural que a gente vai falar aqui hoje. Vai acelerar a circulação sanguínea e por que isso é importante? Quanto mais circulação, estímulo, efeitos vasodilatadores a gente tem, melhor para o nosso transporte de nutrientes, de oxigênio, tá? Então a gente vai ter mais energia, os benefícios são muitos. E na hora que a gente faz atividade física, isso é muito importante. Muitas das vezes a gente quebra por conta disso. Ah, gente, pra quem não sabe o que é quebrar, quebrar é quando a gente sente aquele cansaço e fala, cara, e agora ferrou, porque eu não vou conseguir terminar o treino ou corrida do jeito que eu queria. Então você quebra. Esse pré-treino, ele vai também aumentar a sua energia de forma inteligente. Mas o que seria isso?
ele não vai ter aqueles picos, aquelas tremedeiras, porque tem pessoas que consomem outros tipos de pré-treino, de produtos que aceleram o metabolismo, que vai ficar tremendo, suando, tem vários efeitos no nosso corpo, né? E muita gente não gosta desses efeitos, então esse pré-treino que eu vou indicar não costuma ter esse efeito no corpo da pessoa. Vai melhorar o seu foco mental, então por mais que a gente fale de pré-treino para atividade física, hoje a gente vê muita demanda de energético para pessoas que precisam estudar, para pessoas que precisam manter a atenção, às vezes está trabalhando, pode estar utilizando também, porque ele é natural, não vai ter problema nenhum. Vai turbinar a sua resistência física, sabe aquela parte de tipo assim, ai, não aguento mais, eu vou quebrar? Então, essa parte vai demorar um pouco mais para acontecer, porque querendo ou não, é normal a gente fazer atividade física, alguma coisa, né, que estimule muito o nosso corpo e ficar cansado, né? Então, você não vai virar um super-homem ou Mulher Maravilha, mas vai te ajudar. E assim, muitas das vezes o pré-treino ele é feito para dar energia. Só que esse pré-treino natural, ele dá energia e ele tem outros efeitos também que vão te ajudar de forma geral na sua rotina e atividade física, que é a recuperação muscular. Ter efeito antioxidante, vai tirar aquele estresse, aquela inflamação do nosso corpo. Tá gostando do vídeo? Não se esquece de dar like e se inscrever no canal para receber todo tipo de conteúdo de nutrição esportiva. E agora falando dele, do que é composto o nosso pré-treino natural. Beterraba em pó, farinha de uva em pó, gengibre em pó e guaraná em pó. E tem mais um aqui que é bônus, que eu vou deixar pro final, que você pode estar fazendo essas adaptações. E quais são os efeitos desses super alimentos no nosso corpo? E eu falo super alimentos porque realmente são super. Eles, além de dar energia, de ter a sua função ali como alimento, eles têm outras milhões de funções e benefícios para a saúde. E prevenção também de doenças, isso é muito importante. A beterraba em pó é fonte de nitrato, tem vídeo aqui já falando sobre ela, em como utilizar ela para você correr e fazer atividade física. E o nitrato tem efeito vasodilatador, é ela que vai aumentar o calibre dos nossos vasos e fazer aquele transporte de nutrientes e oxigênio de forma mais eficiente, né? Já existem muitos estudos falando da beterraba, então é realmente um alimento que vai te ajudar muito. A farinha de uva em pó, ela também tem efeito vasodilatador, mas não é o principal. Ela também contém resveratrol, que vem da uva mesmo, que é um antioxidante que vai te ajudar na recuperação muscular. Então, assim, é outro alimento que eu indico bastante. E o gengibre em pó, ele além de acelerar o metabolismo, tem esse efeito termogênico, ele também tem efeito anti-inflamatório. Por isso a gente vê o gengibre em várias receitas para desinflamar, porque ele tem esse efeito. Também vai estar ajudando a diminuir esse estresse que a gente tem na atividade física, na sua recuperação muscular. Guaraná em pó, que a gente também conhece, é fonte de cafeína e vai ter esse efeito mais energético no seu pré-treino. Então, essa mistura a gente tem recuperação muscular, energia de forma eficiente e vasodilatador. Então, vale a pena você experimentar. Mas agora, como que você vai utilizar essa mistura de alimentos, esses super alimentos na sua rotina? O modo de uso é 1 colher de sopa para 200 ml de água, mistura e consome antes da sua atividade física, 1 hora antes, ou até quando você acorda e quer começar o dia com mais energia, também pode ser assim. E quanto de cada superalimento você vai utilizar para fazer essa mistura? Eu geralmente recomendo de 50 a 100 gramas de cada um mesmo, e mistura tudo num pote que você tem em casa, em algum recipiente que seja seguro de você fazer essa preservação desse alimento também. Todos eles juntos, dependendo da quantidade que você comprar, vai dar mais ou menos uns 400 gramas. Então, assim, é produto pra caramba pra você utilizar. Barato e vai durar bastante aí. E para conservar esse produto, você pode colocar na geladeira se o ambiente onde você mora for muito quente. Eu sempre recomendo colocar, porque querendo ou não, são alimentos naturais. E tudo que é natural, ele tem o seu prazo de validade, né? Isso é bem normal, isso não é uma coisa ruim, não. E quem pode usar esse pré-treino? Primeiro, eu queria refletir um pouquinho aqui com vocês, né? Tá muito em alta academia, pré-treino, usar creatina, usar whey protein. Fazer todo tipo de compra relacionado a estilo de vida e alimentação, nutrição em geral, está em alta, mas suplementos também podem ter contraindicações. Inclusive alimentos, né? Os alimentos, eles têm contraindicações. E esse pré-treino, ele não é recomendado para quem é hipertenso e cardiopata, ou seja, quem tem problemas de coração. Por quê? Porque ele possui guaraná e gengibre. O gengibre,
Ele nem é tão urgente assim porque ele não tem a cafeína. Porém, ele é termogênico, então eu, como nutricionista aqui falando pra todo mundo, eu não vou indicar. E nem o guaraná que a gente falou que tem cafeína. Mas não é só pra quem tem problema de coração que não é indicado. Eu também não indicaria para pessoas que possuem ansiedade ou síndrome do pânico, porque, querendo ou não, são aceleradores do nosso corpo. E pessoas que são sensíveis à cafeína. Beleza? Mas aqui vai a adaptação para vocês que têm todos esses problemas, né? Porque imagina, não vai consumir nenhum tipo de pré-treino? Tem solução. Para vocês que têm esses tipos de problema, né? Ansiedade, problemas com cafeína, são hipertensos, eu vou indicar 3 produtinhos aqui que vai ajudar vocês a ter mais energia, que é a beterraba em pó, a farinha de uva em pó e a melancia em pó. A melancia em pó eu não falei, mas ela contém citrulina, que tem efeito vasodilatador. Então a gente vai estar juntando efeitos vasodilatadores para te ajudar nesse transporte de oxigênio e manter a sua energia, e também efeito para recuperação muscular da farinha de uva. Lembra que eu falei dela, que tem efeito antioxidante? Então vocês que têm esses problemas não vai ficar de fora dessa. E o modo de uso é o mesmo. Então vamos relembrar aqui o que a gente falou desse vídeo. Pré-treino natural que os atletas estão usando: beterraba em pó, gengibre em pó, farinha de uva em pó e guaraná. 1 colher de sopa para 200 ml de água, mistura e toma, tá? Esse é o pré-treino geral que ficou em alta na internet. Mas se você tem algum problema de saúde, você vai usar o quê? Beterraba em pó, melancia em pó e farinha de uva em pó. Faz o uso desse pré-treino e me conta aqui nos comentários o que você achou. E se esse vídeo te ajudou, já se inscreve no canal, dá like no vídeo pro YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e também para recomendar para mais pessoas, né? Porque, querendo ou não, eu tô trazendo aqui nutrição acessível, barata e consciência. Ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que tem aqui no canal, porque aqui tem vídeo toda semana, e até a próxima!